Muito bom, tá bom, beleza. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o convite, né? Eu não sei se vocês sabem, mas essa já é a segunda Jaque Mac que eu participo. Tá certo? A primeira foi em 2015? Não sei. Não lembro agora. A primeira acredito que tenha sido em 2015. É, e eu vim falar, na verdade, um pouco de cultura, né? Hoje, vim falar um pouco de análise de comportamento e psicologia política, tá certo? Então, estou sempre trabalhando nessas interfaces entre a análise do comportamento, né, e outras abordagens da psicologia, ou melhor, outras áreas de estudo, né, da psicologia, né? Essa foi a minha trajetória acadêmica, né? Para quem não me conhece ou não sabe, eu sou formado no Mackenzie, na graduação, né? Tem alguém que eu não conheço? Tem alguém aqui que nunca me viu, que a gente nunca conversou, nunca se encontrou, nem pelas semanas da psicologia, nem nada disso? Se tiver, já manda um raio. De qualquer forma, sou formado aqui, na nossa universidade, eu tenho um mestrado em psicologia experimental e análise do comportamento. E o meu mestrado, inicialmente, né, eu ia trabalhar com educação, análise do comportamento e educação, mas aí eu fui percorrer um conceito e a necessidade de definição desse conceito para o projeto de mestrado acabou me levando a construção da dissertação tal como foi, né? E nessa dissertação, eu fui caminhando um período da história do Skinner muito específico, que foi o período da década de 1970, e que é muito rico em discussões sociais e culturais. É um período efetivamente muito rico nesses aspectos. De modo que quando eu saí do mestrado, né, eu já estava meio impulsionado a ir discutir questões sociais e, e questões políticas, né, nesse sentido, em virtude do caminho mesmo de pesquisa que eu estava realizando, né? Eu vi aqui uma mensagem da Cristiane, que não me conhece, é de São Carlos, né? E agora está fazendo a segunda graduação em psicologia. E também pós em análise de comportamento, a dona Jaque. Ah, que bacana, que bacana. São Carlos tem vários polos, muitas pessoas, né, que são muito ricas. A análise do comportamento vem aí da Federal de São Carlos, inclusive. Algumas delas, né, a Carolina Laurenti, inclusive, que citarei aqui alguns, alguns textos, alguns trabalhos dela, é de lá. Né? E eu tenho este percurso, né, muito interessado nessas questões sociais e políticas, e a PUC, né, no programa de psicologia social, é um programa, além de ser um programa muito tradicional em psicologia social, assim como o programa de análise do comportamento, lá é um programa de pós-graduação estrito sensu muito tradicional, muito potente, né, o programa de psicologia social da PUC São Paulo já contou com teses e dissertações publicadas por analistas do comportamento, e foi para lá que eu fui e fiquei no núcleo de psicologia política, que era o que estava mais me interessando naquele contexto. E a apresentação que eu vou fazer hoje, né, ela é uma parte da minha tese de doutorado, né, por isso que eu tô trazendo ela. É a parte, nessa minha tese de doutorado, eu tive alguns momentos dela, né, eu tenho uma primeira discussão do campo do que é psicologia política, porque não é tão fácil definir psicologia política assim, e não é uma área tão homogênea assim como a gente tende a imaginar. Né? Depois eu fui tentar estabelecer a interface da área, né, ou defender ali a análise do comportamento, as características da análise do comportamento que a credenciam como uma possível abordagem no estudo
e na área da psicologia política. Além, eu faço um capítulo, né, todo dedicado a um autor específico, que eu também vou citar aqui hoje, e que promove, né, um dos autores que, junto com o Skinner, vão promover aí, o avanço, a mudança e a proposta de que a análise do comportamento participe, né, ou se interesse, se comprometa com questões sociais. Depois eu tinha um capítulo em que eu analisava o estado da arte, né, de tipo, como estavam as produções da análise do comportamento em relação a questões políticas, e aí eu peguei, né, 3 revistas que fazem corpo, né, são 2 revistas, são anteriores à atual, né, são revistas legado, como eles localizam, e uma revista que é uma revista muito tradicional, que é Behavior and Social Issues, né, para análise do comportamento e questões sociais. E vou tentando observar lá como estão as produções sobre política, né, sobre análise do comportamento política. E tem um quadro ali, né, que vai mais ou menos até, que vai mais ou menos não, que vai até o final de 2017, que é o que eu tive de acesso de banco de dados, começa em 1978, vai até 78 ou 76, não lembro agora, e vai até 2017, aí por fim eu faço na tese um capítulo de conclusão, pensando, né, o papel da análise do comportamento e o que é que estava acontecendo naquele período em relação à análise do comportamento e a contribuição dela com a psicologia política. Hoje aqui a proposta é um pouco diferente, né? Não daria para eu trazer uma apresentação da tese completa. Para vocês terem uma ideia, a banca durou mais de 5 horas, né? E não ia rolar. A apresentação não durou mais de 5 horas, né? Eu tinha um tempo específico para fazer a apresentação, mas eu achei que isso não ia nos fazer aprofundar em tema algum, né? Ia ficar um retrato, um quadro muito genérico, né? E não nos ia permitir discussão e aprofundamento. De qualquer forma, né? Vamos à vaca quente, como diria a saudosa professora Fulvia Rosenberg. Tá certo. Hoje a proposta é a gente entender o que é psicologia política e entender como é que a análise do comportamento pode se relacionar com ela e o que advém dela, que também pode ter aí alguma contribuição aos analistas do comportamento. Tá bom? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que esclarecer, assim, né, é se a gente sabe efetivamente o que é política. Se a gente tem na cabeça da gente o que é que seja política de um ponto de vista estrito, tá certo? Não de um ponto de vista comum, de senso comum, né? E aí a gente já encontra uma grande dificuldade, porque fazer esta pergunta seria, guardadas as devidas proporções, né, perguntar à psicologia o que é a psicologia. E não dá para responder isso de um jeito só. Não dá para responder isso de uma abordagem só, né? Nem para behaviorismo a gente faz isso, né? Não existe um behaviorismo só, né? Então, aqui, quando a gente for estudar política, é bom que a gente tenha esta clareza, né? Qual definição de política eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com a definição do Celso Furtado, que é um cientista político brasileiro e que traz uma perspectiva que, filosoficamente, dialoga com o behaviorismo radical e com a análise do comportamento, porque parte de um materialismo, né? Parte de um pressuposto materialista, logo de início, e parte de um pressuposto histórico, certo? E é muito interessante como ele destaca, né? E a definição dele destaca quase que uma relação contingencial, né, nesse sentido. Então, em 1964, né, esse autor vai dizer para a gente que uma possível definição de política está na seguinte descrição:
A partir do momento em que uma sociedade cresce o suficiente que os seus membros necessitam pautar o comportamento por normas gerais, cuja aplicação deve ser imposta por uma autoridade que não deriva sua legitimidade de vínculos de parentesco, estamos em face de um embrião da organização política, sendo irrelevante que a chamemos de sociedade civil ou de Estado. O que importa é reconhecer que qualquer estrutura social que haja alcançado um certo grau de diferenciação necessitará organizar-se politicamente, a fim de que os seus conflitos internos não a tornem inviável. Esse é ponto 1. Né? Então, qualquer sociedade que tenha alcançado um certo grau de diferenciação e que precisa se organizar politicamente para que não se torne inviável. Um ponto importante a ter em conta é o caráter sui generis da organização política, instrumento que a própria sociedade utiliza para autodisciplinar-se, cabendo-lhe o monopólio de uso da força em nome da coletividade como um todo. A existência de forças armadas e de um quadro de funcionários constitui a exteriorização dessa organização política, em cuja cúpula estão aqueles elementos dirigentes que constituem o vínculo entre a máquina do Estado e a sociedade politicamente organizada. Vamos trocar em miúdos isso aqui, certo? O que ele está querendo dizer? Coletividades humanas, nós seres humanos, vivemos em um ambiente finito. Tudo bem? Nós temos recursos finitos. Não existe petróleo infinito. Não existe comida infinita. Não existe tijolo infinito. Não existe terra infinita. Não existe árvore infinita. Não existe ouro infinito. Não existe dinheiro infinito. Tudo que existe nesse universo deste planeta, até este momento, tem um número X, uma quantidade X, finita. E as sociedades, conforme vão crescendo, no sentido de aumentando o número de membros que praticam estas ações, ou melhor, de membros que compartilham práticas culturais, elas vão precisando decidir o que elas vão fazer com esses recursos. Elas vão precisando decidir aonde elas vão colocar estes recursos. E como elas tomam estas decisões e como elas organizam, certo, as práticas para que estas decisões sejam efetivamente tomadas, é o que a gente chama de política. Um jeito de explicar política é dando um exemplo de micropolítica. Por exemplo, na tua casa não tem televisões infinitas, tem televisões finitas, certo? Vamos supor que na tua casa tivesse um número de televisões de 2 e ponto final. Só que vamos supor que na tua casa existam 6 pessoas. Como eu decido quem vai definir o canal que nós vamos assistir, em qual momento e por quanto tempo? Isto é política. E isto é política porque, se nós não tomarmos estas decisões e não tivermos práticas culturais em relação a isto, a própria existência deste grupo pode se tornar inviável, visto que uma das formas da gente decidir quem vai escolher canal pode ser na porradaria. E essa é uma decisão política, mas que talvez não nos leve a um caminho qual nos mantenha assistindo televisão por muito período de tempo. Né? Porque, enquanto a gente está se batendo, o tempo dos programas está passando. 2, porque os corpos que praticam as nossas ações culturais podem vir a óbito. E aí a nossa própria cultura familiar pode deixar de existir. Deu para entender? Então, política são as práticas do grupo que autodisciplinam o grupo para que, diante deste ambiente com recursos finitos,
este grupo possa existir. Estado é outra coisa. Estado são os recursos e a aparelhagem que o grupo utiliza para administrar estas relações. A viatura do policial é o Estado. O policial treinado é o Estado. Foi na nossa aula, Daiane, que eu falei sobre isso essa semana? Foi. Tá certo. Ele é o aparelho. Certo? Nesse sentido. E quem dirige o Estado, certo? É o governo. Que não pode ser confundido necessariamente com esse Estado. O governo são aquelas pessoas que foram destinadas, seja por qualquer acordo que a gente tenha feito no nosso grupo, a operar esta máquina que é o Estado. Máquina que visa o controle das relações entre seres humanos. Isto se aproxima muito do que o Skinner descreve como agência de controle comportamental, governo, certo? Por isso que a gente vai trabalhar com essa perspectiva do que é política, visto que o Skinner não definiu, pelo menos não nos textos que eu li do Skinner, ele não definiu claro e abertamente o que é política, necessariamente, certo? Para a gente compreender, então, agora já mais esclarecidos do que vem a ser política, para a gente compreender o que é psicologia política, a gente precisa entender que a construção dessa área de estudo demandou duas coisas. Primeiro, a necessidade da ciência política e a necessidade da psicologia enquanto ciência independente. Para que eu fale na possibilidade de uma psicologia política, eu preciso, primeiro, que a política se torne objeto científico e que exista uma disciplina científica sobre política. E dois, eu preciso de um interesse sobre psicologia que seja científico e que uma disciplina científica se proponha a estudar o que a psicologia estuda. Certo? E outro contexto, eu preciso que sejam reconhecidas as especificidades de estudo e de objeto destas duas coisas. Tanto da psicologia quanto da política ou da ciência política. Qual que é o problema aqui nesse contexto? Certo? Qual que é a dificuldade aqui da gente entender e relacionar? A dificuldade advém de algo que nós, da análise do comportamento, criticamos muito, que é o dualismo. O dualismo, a partir do Renascimento, nos leva ou contribui, de fato, para que a gente tenha uma ciência política. Certo? Porque o dualismo nos faz, inclusive, a desenvolver um modelo de ciência. É o pressuposto de sujeito moderno do século XVII que nos possibilita pensar ciência, certo? Mas este pressuposto de ser humano separa, entre outras coisas, o indivíduo da sociedade, entre outras dicotomias, certo? Mente, corpo, privado, público, mas, sobretudo, separa indivíduo e sociedade. Neste afã, neste trabalho de produzir uma ciência que dê conta do que é a política, nós olhamos a política como se ela fosse uma coisa apartada da vida humana, nesse sentido. Se não apartada da vida humana, apartada do indivíduo humano. E a psicologia também segue este caminho, historicamente. Ela vai olhar para o indivíduo e vai se propor a estudar o que do indivíduo lhe é particular, desde o início, apartado do que é o social. Para a análise do comportamento, isto é complicado. De fato, a gente critica isto.
esta separação indivíduo-sociedade, mente-corpo. Não faz sentido para quando a gente olha para o comportamento separar indivíduo e sociedade, visto que comportamento é relação, certo? Então, o que a gente observa é que na construção histórica destas duas disciplinas, a gente tem um afastamento de métodos e um afastamento de discussões e um afastamento de conversações em seus inícios, justamente para que ambas as áreas tivessem sua independência dentro da ciência. Mas isso gerou um problema, certo? Que nós veremos já. O Salcedo é um autor muito conhecido em psicologia política, né? E o que ele vai dizer é que a semelhança de muitas outras disciplinas das ciências sociais, a psicologia política tem uma história curta, isto porque ela é institucionalizada, né? Você tem lá organizações internacionais de psicologia política, e ela é vista, né, como ou estabelecida como área de estudo, especificamente na década de 1970, né? Então ela tem uma história curta, mas ela tem um passado muito longo, porque pelo menos desde o século XIX a gente já vê autor tentando se valer de estudos em psicologia para explicar fenômenos políticos e vice-versa. Se a gente for ser rigoroso, muito rigoroso, a proposta do Wundt já parte, né, o Wundt aí fundador da psicologia, já parte em pensar uma psicologia que ele dizia que era naturalis, que era uma psicologia mais próxima do que seria a psicologia do indivíduo, e uma psicologia que ele chamava de Volken, que é uma psicologia dos povos, por assim dizer, certo? Outro autor muito famoso é o Le Bon, com a psicologia das massas, e vocês devem ter em algum momento da graduação aí visto que é esse Le Bon que ou com quem o Freud dialoga no Psicologia das Massas e Análise do Eu, tá certo? Então você tem ali na virada do século XIX já gente fazendo esses estudos. E isto vai gerar, tá certo? Uma curta história, uma institucionalização do campo na década de 1970 e um longo passado. Pesquisas que estão no escopo do que se denomina psicologia política, que podem ser buscadas desde o século, do final do século XIX. Né? Essas práticas, né, ou esta história, a forma como o campo vai se organizando, certo? Acabam tornando o campo psicologia política um campo de estudo disperso, onde muitas pessoas que estudam este fenômeno não dialogam ou sequer sabem da existência entre elas. Vamos lembrar que internet, telefone, são coisas do século XX. E se eu estou falando de pesquisas do final do século XIX, tá certo? O acesso de boa parte desses estudiosos não era fácil uns aos outros. Muitos deles sequer em algum momento da vida, né, souberam que havia outras pessoas escrevendo sobre o que eles estavam escrevendo, estudando sobre o que eles estavam estudando. Perderam-se nesse meio do caminho, né? Somente na institucionalização, ou seja, somente na década de 1970, né, vamos contar aí 80, 90 anos depois destas pessoas trabalhando nestes estudos, certo? É que a gente consegue aglutinar essas produções. E aí o salseiro está formado. Aí, meu irmão, riscou o chão, jogou o bife no meio e falou: vai aí, filhão, define o que é psicologia política. Samba que o Brasil quer ver. Tá certo? Uma vez e visto, não é? Que eu tenho muitos estudos, diferentes abordagens, muita gente definindo psicologia de tudo que é jeito, mas uma institucionalização só. Agora, uma organização só, uma disciplina que advém da Associação Internacional de Psicologia Política. Né? Então, eu tenho um desafio grande dentro da psicologia política. Tá certo?
Que consequências a gente tem desse cenário? Por um lado, a psicologia política se torna, e desde a década de 1970, tem estado aí estabelecida como uma área de estudo e com produção frequente e até volumosa, certo? Por outro lado, essa institucionalização forçou o campo a lidar com uma vasta diversidade de teorias, de métodos e de produções de áreas que não necessariamente estão próximas em seus pressupostos nem filosóficos, nem em suas metodologias de estudo, certo? E aí eu vejo fragmentação temática, falta de paradigmas integradores, falta de coesão de princípios norteadores, métodos de estudo comuns e uma série de outras dificuldades que a gente tem. Na tese, eu discuto muito a necessidade de que os pesquisadores em psicologia política, muito também não, mas eu discuto, né, eu falo desta necessidade que os pesquisadores de psicologia política têm, ou deveriam ter, de assumir qual é a definição de política que eles estão trabalhando. Certo? Porque eu tenho muitos pesquisadores que não vêm da psicologia, no subcampo de psicologia política, que vêm da ciência política. E que vêm com delineamentos e metodologias completamente diferentes das nossas. E que não fazem a menor noção do que é psicologia, ou das abordagens que a psicologia traz. E que usam termos psicológicos como se houvesse uma coesão dentro da psicologia que não existe. E do mesmo ou da mesma forma, certo? A galera que vem da psicologia e vai lá entrando na ciência política e que acaba usando política ou um conceito de política que não é um consenso dentro das ciências políticas, tá certo? E também não é consenso dentro da própria área psicologia política. Aqui tem uma série de definições, né? Eu trouxe uma tabela, a tabela inclusive da tese, na qual eu tenho uma série de definições, né? A definição do Kaplan, que é de 1979, da Deutsch, do Salcedo. Eu não vou passar aqui, não vou ler uma por uma, né? Porque a gente perderia todo o tempo de discussão nisso. Mas para vocês verem a pluralidade de definições que a gente pode ter para o que se chama de área psicologia política. Certo? Não. Quando eu olho para esse cenário todo, né, e quando a gente olha para toda essa discussão e para a formação histórica, o que é que eu proponho, então? Né? O que é que a gente pode propor? Né? Para a gente definir psicologia política, a gente precisa, considerar as origens. Qualquer definição de psicologia política que não considere essa origem, que é uma origem multidisciplinar e fragmentada, vai falhar em definir o que é psicologia política. A definição também vai precisar estabelecer uma delimitação para os estudos, que ao mesmo tempo em que diferencia a psicologia política de outras áreas, por exemplo, psicologia política é uma sub-área de psicologia social, ela não é, por exemplo, saúde coletiva, necessariamente, ela é psicologia política, certo? Ela seja também integradora de diferentes visões do que seja psicologia e do que seja política. Eu gosto de lembrar muito do Baum, né? No Compreender o Behaviorismo. Ele tem uma frase que é ótima. Ele fala, bom, a gente pode definir que behaviorismo é ou aglutina todas as propostas em torno da concepção de que comportamento pode ser estudado cientificamente. Porém, vírgula, nós precisamos começar a diferenciar todos os behaviorismos a partir do que eles chamam comportamento e a partir do que eles chamam ciência. Aqui é quase a mesma coisa, certo? Então, a gente pode definir psicologia política e pode definir que todas estas áreas ou todas estas abordagens e perspectivas em psicologia política, elas, de fato, se unem pela motivação de tentar estudar cientificamente fenômenos ditos psicológicos políticos. Por outro lado, a gente precisa já começar a diferenciar elas no que elas chamam de ciência, de política e de psicologia. Tudo bem? Ainda assim, legitimar a interdisciplinaridade porque ela nasce, né,
desta necessidade, né, quando a ciência observa, né, que ter separado indivíduo e sociedade para estudar foi uma má ideia, porque tem uma série de fenômenos que eu não consigo estudar assim separados, que eu preciso voltar à integração, né? A psicologia política volta, ela é esse caminho de volta. Então, ela precisa ser necessariamente interdisciplinar ou multidisciplinar. Tá bom? Olha lá. Como é que a gente define, então, psicologia política? Como um campo ou um subcampo, ainda em construção, oriundo da intersecção da ciência política e da psicologia, que estuda a interação entre os fenômenos psicológicos e os fenômenos políticos, com ênfase no comportamento político. E esta definição não é minha. Esta ênfase no comportamento político advém destes outros autores, certo? Porque boa parte deles vinha ao estudo da psicologia buscando a psicologia de base behaviorista, porque é a psicologia mais difundida, por exemplo, no cenário norte-americano. E aí eles usam o termo comportamento político, certo? O que é comportamento político, aí a gente já precisa discutir, certo? E a análise do comportamento vai poder contribuir com isso, né? Aliás, é um pressuposto do Skinner. Se a gente organizar bem a casa, né, no CCH, trocando miúdos rapidamente, ele vai dizer isso. Se a gente organizar bem a casa, a gente produz dados fidedignos, né, e suficientes para oferecer um modelo de ser humano que outras ciências sejam capazes de utilizar, certo? E que valha para outras ciências e que ajude as outras ciências nesse sentido, certo? Então, aqui já vamos observando, né, aonde que a análise do comportamento pode entrar aqui. Sempre uma perspectiva interdisciplinar que favoreça o diálogo e intercâmbio de disciplinas científicas, certo? Então, aqui uma definição ampla do que vem a ser a psicologia política. Subcampo de intersecção da ciência política e da psicologia, que estuda interação de fenômenos descritos na psicologia e na ciência política, mas com ênfase no que se chama de comportamento político, e sempre em uma perspectiva interdisciplinar. Vamos lá. Vamos tentar situar o behaviorismo radical no meio disso tudo. Vamos tentar entender a análise do comportamento ali no meio disso tudo e o que é que ela tem para dizer para a gente. Só mandem no chat para mim, por favor, se eu estou falando com galera de que semestre? Vocês já tiveram análise? Todo mundo já teve análise do comportamento aqui? Acredito que o público esteja bem variado, professor, porque as meninas, a Nath já se formou, né? Então, eu tô no 7º, a Ana acho que tá... Eu tô no 8º. E A aí outra tem... Ana tá no 10º, mas e tem muita gente que não é do Mackenzie. Muita gente. Tá bom. Tá bom. Nós temos 16 pessoas, também não é tão difícil de levantar isso. Tá bom. Eu vou falando os termos, se vocês tiverem dúvida conceitual, vocês me avisam. Tá bom? Opa, Aracaju, Sergipe, beleza. Terra bonita. Só um pouquinho de inveja, viu? De um cenário como esse, pela janela durante a pandemia. Só um pouquinho. De qualquer forma, voltando aqui ao behaviorismo radical, certo? Proposto pelo Skinner, isso nós já sabemos, né? Ele necessariamente propõe questões, né? Ou, sobretudo, nesse último terço aí, última parte da produção dele, né? Muito preocupado em intervenções que tivessem âmbito ou efeito na cultura, tá certo? E ele faz isso de uma maneira original na psicologia. Né? A proposta do Skinner é uma proposta original. A gente pode criticar, a gente pode não gostar, tá certo? Que é diferente de criticar, tá certo? Não gostar também é outro comportamento. A gente pode, mas ninguém pode dizer que a proposta do Skinner não é uma proposta original e não é uma proposta
adequada a um estudo psicológico, por assim dizer, do ser humano. Tá bom? Quais são as características importantes aqui para a análise do comportamento que a gente tem que pensar em relação à psicologia? A visão de comportamento. Comportamento, para análise do comportamento, é relação. Relação entre um conjunto de respostas do organismo e estímulos do ambiente. Quando a gente está falando ali do foco em comportamento político, isto precisará ser levado em conta pelos analistas do comportamento. Se a gente quer se expor à área e produzir para a psicologia política, nós podemos lembrar e ter isto claro, né? A própria definição do que é comportamento já nos coloca em uma posição difícil de negar, né, efeitos ou interações, né, de comportamentos individuais com contextos políticos. Neste caso, as ações do indivíduo em um ambiente social político. Né? O comportamento político viria ou seria advindo, né, da ação dos organismos se relacionando com estímulos no ambiente social típicos do que a gente chama de política. Ou seja, típicos das estratégias e da forma como a cultura se organiza para manejar comportamento humano. Tá certo? E tornar aquela experiência coletiva viável para o grupo. Tá difícil de entender ou tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá certo. Tá bom. A questão da subjetividade. Porque a psicologia política, quando vem, ou melhor, os cientistas políticos, quando vêm para a psicologia, eles vêm porque durante a ciência política e no início, né, dos estudos da ciência política, ocorreu um movimento teórico que se chamava escolha racional, ou seja, voto por escolha racional. As primeiras tentativas de estudo sobre voto de pessoas partiam do pressuposto que o voto era resultado de uma equação material econômica na vida da pessoa. Que a pessoa votava de acordo com as constrições, tá certo? Racionais e econômicas que ela vivia. Então, por exemplo, se o candidato A dissesse que ia ajudar na infraestrutura do plantio de mandioca, tudo bem? As pessoas que sofrem efeitos sobre o plantio de mandioca racionalmente escolheriam votar no candidato A. Só que quando eles foram aplicando estes modelos para prever o comportamento de votar da galera, eles começaram a observar que eles só estavam dando tiro na água. Não acertava nada. Tinha camarada que ia perder a casa, perder o estilo de vida, perder tudo mais, tá certo? Porque o candidato da mandioca ia assumir o poder, tá certo? E o cidadão votava no candidato da mandioca. O que tornou o argumento de voto racional insustentável. E por isso os cientistas políticos vieram à psicologia. Porque na cabeça deles, o voto agora, se não é racional, é obviamente subjetivo. Tá certo? E aí eles vão ter descobertas maravilhosas. Que quem controla seu voto não é simplesmente a fala do seu candidato, é quem convive com você. Tá certo? Voto é um comportamento como qualquer outro, ele é reforçado. Engajamento em movimento social é um comportamento como qualquer outro, ele precisa ser reforçado para ocorrer. Quem é que te reforça por votar? Ora, bolas! Pense na desgraça que foi a última eleição. Quem reforça seu comportamento por votar? Seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, a galera do seu emprego. É ou não é? Aquele clima gostoso,
naquele churrasco de outubro, não é? Em que voou xingamento. É a galera manejando. É política. Está controlando, está tentando interferir ali, está tentando estabelecer contingência para produzir efeito no teu comportamento de votar. Em A ou B. Deu para entender? É ali que a coisa rola. Tá certo? Por que a hora que tem greve, tem camaradinha que não queria entrar de greve, mas entra de greve? E por que é que a hora que tem greve, tem camaradinha que vai lá e fura a greve? Porque tem gente consequenciando esses comportamentos. Tá certo? A questão da subjetividade aqui, ela é sine qua non para uma psicologia política. Eu quero entender por que o indivíduo se engaja em política, não se engaja em política, e que relação é essa que esse indivíduo tem. A análise do comportamento é uma proposta que pode contribuir com isto. Justamente porque tem uma noção de subjetividade, que advém, inclusive, de uma relação com a cultura. Skinner, 1974. Não estou aqui querendo dizer ou negar a introspecção. Estou assumindo que a introspecção é importante. Mas a questão é, o que é que eu estou observando e qual é a natureza do que eu estou observando quando eu estou olhando para as coisas que eu digo são subjetivas. Certo? O professor Emanuel Tourinho nos ensina muito bem no Subjetividade e Relações Comportamentais. Ora bola, subjetividade privada é uma relação com o mundo, estabelecida a partir do fim do feudalismo, com as sociedades de mercado. Uma forma de se relacionar com o mundo, a qual a gente vai deixando de observar o efeito que tem na vida do outro e que o outro tem na vida da gente, e vai atribuindo, tá certo? Ou vai só ficando sob efeito de alguns estados ou estímulos ou respostas que ocorrem do perímetro da pele para dentro. E isto nos é ensinado também. Nos é ensinado também. Certo? Como é que a gente aprende? Por exemplo, a noção lá de self, do Kohlenberg e da Mavis Tsai, no livro da FAP. Vai aprendendo porque a tua comunidade verbal te reforça a dizer coisas como eu quero chocolate. E quando você é reforçado pelo eu quero chocolate, o comportamento reforçado não é só o que a gente consegue observar. A parte do comportamento observável, né? Pública. Não é só isso que é reforçado. É reforçado também aquele estado. E identificar, observar aquele estado como vontade de chocolate. Porque deu certo. Eu estava me auto-observando e aquele estado que eu chamava de vontade de comer chocolate foi reforçado, porque veio o chocolate e passou. Teve efeito de prazer e depois a gente observa o efeito de fortalecimento. Reforço positivo nele. Na próxima vez, você não vai ficar com aquela cara de pastel na cozinha, olhando a cabeça, coçando a cabeça. Vocês já passaram por isso? Eu falei isso hoje de manhã também. Já passaram por isso? De pai e mãe virar você? O que você está procurando? E aí você se tocar que você estava procurando uma paçoquinha? Aí que você se liga. Você estava na cozinha e tipo assim... Esse tipo de história acontece desde que a gente nasce. Desde muito cedo. Quem convive com criança pequena sabe. Tá lá a criança pequena de tipo mexendo nas coisas, a criança nem fala ainda. E a mãe, ou o pai, ou o cuidador, ou quem quer que seja, tá assim. Tá procurando o quê aí?
E a criança olha assim com aquela cara, né? Que verbalização foi essa? É comigo? Por quê? Porque ela está começando a discriminar. Está procurando o que aí é como A. Quando esta mãe está passando dos limites, a criança, então, passa a se auto-observar também. Ou passa a entender que ela é uma e não outra criança. Dá para entender isso ou não? Estou passando voando por isso, assim. Certo? Ótimo. E, por fim, o modelo de seleção por consequências. Certo? Por que o modelo de seleção por consequência? Certo? O modelo de seleção por consequência, visto que nenhum comportamento ocorre sozinho e independente da malha que a gente observa nos níveis de seleção. Um comportamento de votar envolve filogênese. Claro que envolve. Votar é pensar? Votar é pensar. Mas votar é sentir também. Votar é mexer o dedo também. Votar é levantar a bunda da cadeira e andar. Tá certo? Votar é uma série de coisas. Votar é se colocar no risco do Covid esse ano. Tá certo? Então, tem uma série de questões ali que vão depender de filogênese para votar. Para emitir um comportamento de voto, por exemplo. Também vai precisar de uma história específica, como a gente viu. Você vota de acordo com a tua história de reforçamento, nesse sentido. Mas voto é coisa de sociedade específica também. Esta forma política de organização também foi selecionada. E esta é uma contribuição excelente para a análise do comportamento, ou da análise do comportamento, ou que a análise do comportamento poderia ter com a psicologia política. Porque quantas vezes a gente não escuta, o sistema não funciona. Errou! Errou rude! Não é isto? Errou feio! Eu sinto lhe dizer, o sistema funciona. Precisamente porque ele gera o reforçamento para as pessoas que o mantêm, o duro é saber que o sistema que vigora e que funciona é um sistema coercitivo em alto nível para um número incontável de pessoas. E que ele concentra mais reforçadores na mão de uns do que de outros. Você está me tirando que tem mais 10 minutos de palestra. O evento acaba às 6h40. Então, se você quiser deixar uns 20 minutos no final para o pessoal discutir, aí tem mais 10 para você falar. Vamos acelerar como se não houvesse amanhã, tá certo? Simplesmente como se não houvesse amanhã. Visão de ser humano, tá certo? Também é um desdobramento de proposta importante, que não pode ser analisado separadamente do conceito de comportamento. Então, a nossa compreensão de ser humano, a nossa proposta de ser humano, ela também é muito relevante porque ela não se estabelece nessa dicotomia, né? E ela não está separada da noção de operante, na qual este sistema que aí está é construído pelas nossas ações e retroage sobre as nossas ações. Tá bom? Vamos ver o que é que eu... Isso aqui é uma perspectiva histórica, tá certo? Eu já passei minimamente por isso, né? Quando é que a gente começa a ver a análise do comportamento se preocupar com política? Tudo bem? A gente começa a ver ela se preocupar com política, sobretudo a partir de 1953, mas é na década de 1970 que a coisa esquenta. E ela esquenta porque você tem um contexto político norte-americano e uma Guerra Fria que do final da década de 1960 até o final da década de 1980 pega fogo literalmente, tá certo? E aí os analistas do comportamento estão no meio ali da circunstância e precisam também pensar aquela realidade. Quem vai fazer essa realidade para a gente? Quem vai fazer isso? Este homem, James Gordon Holland, Jaiminho Rolando, tá certo? James Gordon Holland
observando a crise econômica, né, diante de crise econômica e questão militar nos Estados Unidos, guerra do Vietnã, Guerra Fria, os Estados Unidos tinham uma crise econômica grave com a questão da OPEP na época, o clima antitecnológico advindo da guerra, né, nas guerras você tinha uma suspeita enorme de que a ciência era utilizada para manipular a população, certo? O Holland vai olhar para as nossas práticas e vai falar, olha, moçada, o negócio é o seguinte, tem uma boa e tem uma má notícia. Boa notícia, uma boa parte das críticas que as pessoas fazem à análise ao behaviorismo ou aos behaviorismos, né, é porque elas não conhecem o behaviorismo como deveriam conhecer. Porém, contudo, todavia, entretanto, existe uma boa parte destas críticas que fazem total sentido. Fazem total sentido. Porque se a teoria, e essa é a tese do Holland em todos esses textos aí, se a teoria, se o behaviorismo radical, se a proposta da análise do comportamento pode servir para a transformação do status quo e pode servir para o fim das opressões nas nossas sociedades, os analistas do comportamento não estão sendo reforçados a tal. Pelo contrário, eles são reforçados para trabalhar para quem oprime. Tá certo? E aí ele sofre crítica de todos os lados. Aí ele apanha da galera que criticava o behaviorismo, ele apanha da galera do behaviorismo, ele só não apanha do Skinner. Do resto, ele apanha de todo mundo. Mas ele também não é muito defendido pelo Skinner. Tá certo? O Skinner também não levanta nenhuma bandeira muito forte em relação, pelo menos não temos conhecimentos disto. Tudo bem? Isso aqui eu já falei para vocês, né? A má compreensão da teoria e o mau uso. Depois eu posso disponibilizar os slides. E o que é que o Holland vai defender? E por que é que é a partir dessa época que a gente começa a ver uma análise de comportamento mais robusta nesse sentido, apesar de até hoje ser incipiente, né? Acho que usei uma palavra não tão boa, mas por que nossa preocupação começa a aumentar nesse período? O Holland vai defender, né, que não há espaço para uma concepção de neutralidade na análise do comportamento. Os próprios princípios filosóficos trazem isso, tá certo? A visão do ser humano da análise do comportamento, né, como uma alternativa à visão tradicional de ser humano que era utilizada para a opressão, quando você divide o ser humano em dois, né, e diz que são os sentimentos, os pensamentos deles que causam as ações, você, por exemplo, vai dizer que uma pessoa se deu mal nesse sistema político estratificado e econômico porque ela não foi inteligente, ou porque ela não foi, ou porque ela não é dedicada, ou porque ela qualquer outro tipo de causa interna que fique depositado na pessoa. É o que a gente chama de culpabilização da vítima, e o Holland também. Então, ele vai defender que a análise do comportamento passe a ser coerente com os princípios filosóficos que descrevia, tá certo? E que ela se engaje em descrever contingências de controle, porque quando a análise do comportamento é realizada e descreve relações de controle, ela possibilita que as pessoas analisem o que está interferindo no comportamento delas e, então, reajam e botem a mão na massa para construir um ambiente social menos opressivo ou menos coercitivo. Tá certo? Ele vai também dizer para a gente... Eu estou correndo porque eu quero garantir o nosso espaço de debate, tá bom? Então, se eu estiver indo muito rápido, vocês também me avisam, por favor. Ele vai também defender que a gente passe a trabalhar mais, né, ou difundir o conhecimento da análise do comportamento, mais a quem não tem acesso do que quem necessariamente tem condição e paga, né, para a gente trabalhar nesse sentido. Então, ele defende uma produção pública e ampla, democrática dos conhecimentos da análise do comportamento, tá certo? E ele vai defender ali, né, ou a gente vai defender ali que, sim, a análise do comportamento é uma ferramenta capaz de contribuir com a psicologia política. Ela é assim, ou se propõe assim, porque estuda produzindo ambientes,
inclusive ambientes sociais. Esta é a forma que a análise do comportamento produz conhecimento. Ela planeja um ambiente, ela estrutura as contingências desse ambiente e ela observa os resultados que estas variáveis independentes que foram programadas, organizadas, produz no comportamento, tá certo? E a partir disto, ela vai produzindo novas concepções e novas compreensões, tá certo? E ela também, né, neste sentido, né, descreve as relações funcionais, ou pode descrever relações funcionais entre órgãos, agências de controle, governo, enquanto práticas do controle comportamental, tá certo? Ela não, em nenhum momento, né, deixa de falar de subjetividade, tá certo? Pelo contrário, ela estabelece também como que se criam, né, estas concepções subjetivas que levam as pessoas a filtrarem o mundo de uma certa forma e, a partir desta certa forma, se comportarem também com outros repertórios, né, chamados de comportamento político. Então, ela tem bases filosóficas coerentes com o estudo psicopolítico, ela tem capacidade tecnológica para compreender a realidade política através de construção de novos ambientes e de propor intervenções. Tá certo? Acho que o que eu tinha para falar era isto. Eu dei uma corridinha no final, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês falam. Sobrou quanto tempo para a gente discutir? Tem 20 minutos. Tem Ótimo. bastante tempo até. Fui na marca do pênalti. Muito bom. Tá certo. Beleza. Dúvidas, questionamentos, afirmações, curiosidades. Professor, eu queria fazer assim, um panorama geral, só para ver se eu entendi as relações. Tipo, se na minha cabeça fez sentido. Então, um ponto, né, que o senhor falou no começo, sobre controle por regras, né, segmento de regras, tipo comportamento de votar. Também envolve a parte do comportamento verbal, né, regras. Sempre. E controle aversivo, né, tipo punição, por exemplo, em relação ao comportamento de voto, aqui o voto é obrigatório. Caso você não vote, você tem a punição de perder direitos ou, né, reforçadores, tipo passaporte, né, e por aí vai. Outra coisa que eu também queria saber se era mais ou menos isso, era em relação a, por exemplo, o comportamento de votar, né, que o senhor deu exemplo, de, por exemplo, o que mantinha a pessoa votando? Então a pessoa tinha lá uma plantação de mandioca e aí ela ia votar no cara que defendia, sei lá, a produção de mandioca, né, enfim. Mas que não estava só relacionada à proposta, né, daquele candidato em si, mas o histórico de reforçamento, né, a história de vida, e também o ambiente social. Então, quais seriam as variáveis que iam interferir naquele padrão de comportamento? Então, dentro da psicologia política, tem não só o estudo dessas regras, né, de controle, o que controla o comportamento, então quais são as regras e qual é o tipo de controle, no caso coercitivo, né, aqui para o Brasil, e também o padrão de como a pessoa se comporta mediante ações políticas. Eu não sei se deu para entender nada, mas tudo bem. Foi muita coisa. Não, foi muita coisa. Eu não sei por onde começar, assim, o que tu quer que eu comece respondendo para ti, na real. Qualquer coisa. Qualquer coisa, tá certo. Vamos começar assim, né? Tipo, o que é que a gente pode dizer, se você está me perguntando um panorama, assim, do que está acontecendo, né, com o Brasil, o comportamento de voto e o brasileiro e tal, e o que é que a psicologia política traz para a gente em relação a isso e como a gente pode pensar isso analítico-comportamentalmente, tá certo? O que a psicologia política traz para a gente sobre voto é de que voto não é um comportamento, se eu tivesse que usar os termos mais comuns na área, né, não é um comportamento racional, é um comportamento subjetivo, certo? O que implica para a análise do comportamento isto ser um comportamento subjetivo?
implica que a história de reforçamento daquela pessoa vigora quando ela vai votar. E que vigoram muitos controles de estímulos quando ela vai votar. Certo? Um dado muito importante que a gente tem de pesquisas do Martim Baró é de que fatalismo, se eu não me engano, do Martim Baró e da Maritza, é que fatalismo é um efeito, né, em populações que sofrem com governos corruptos, por exemplo. Certo? E é muito interessante pensar nisso, né? Porque se esse é um efeito de um governo corrupto, é porque esse governo corrupto é bem sucedido. Porque quanto mais fatalista o comportamento daquela população, menos o governo precisa se preocupar em lidar com aquela população, porque a população não vai querer lidar com o governo. Tudo bem? Nesse sentido. Quando a gente chega na questão do voto e do porquê que é que a pessoa vota, ela pode votar por um controle de estímulos, por exemplo, eu vi que hoje vocês tiveram uma palestra de molduras relacionais, né? Ela pode votar, por exemplo, né, por uma relação arbitrária de estímulos de oposição, como tem sido, né, as eleições últimas. Onde, tipo, eu voto em ciclano porque ele não é fulano. Deu para entender? E esse controle de estímulos se estabelece na vida cotidiana. E é reforçado na vida cotidiana, de uma série de maneiras. Tá certo? Pode acontecer também através do grupo social mesmo. Certo? Ou por equivalência. Votar no candidato tal, né? E aí já uma equivalência mais clássica, né, de controle de estímulos, é fazer do Brasil país X. Votar em fulano tal é fazer do Brasil país Y. Certo? Fake news. Fake news são controles de estímulo. Fake news são antecedentes verbais. Certo? Uma pessoa só compartilha fake news se ela é reforçada a isto, por exemplo. E fake news controla teu comportamento de votar se o teu comportamento de seguir regras está sendo reforçado. E regras mal descritas. Qualquer regra nesse sentido. Nem precisa ser um controle muito sofisticado, certo? Então, o comportamento de voto, ele envolve milhões de fatores. Ele é multideterminado. Se você está me perguntando sobre o contexto do Brasil hoje, tipo, a análise do comportamento, o que ela tem a dizer sobre o Brasil hoje e o contexto político? Bom, não sei a análise do comportamento. Este analista do comportamento, que estuda psicologia política, diria que no Brasil hoje, nós temos um problema em relação ao sistema democrático que advém, da má compreensão do sistema democrático do país. 2, do pouco planejamento de contingências em relação à política e de um sistema político que exclui a população de decisões democráticas. Nós temos pouquíssimos plebiscitos neste país. A gente não é chamado a decidir quase nada, por exemplo. Certo? Num contexto, né, que advém de uma história que é muito complicada, né, porque é uma relação aversiva com a política muito grande. Desde se você se envolver em política, você vai ser perseguido, até um desamparo aprendido de tipo, não adianta o que você faça, que você não vai produzir mudança. Deu para entender? Então, é um sistema político que funciona muito bem nesse sentido, né, para manter as coisas como estão. E é interessante, né, como os discursos mudam, né, mas as práticas vão ficando as mesmas.
O que significa que essas metacontingências estão muito bem azeitadinhas, né? Quando a gente pensa no comportamento de voto hoje do brasileiro, o brasileiro está num sistema em que a escolha não é por reforçamento positivo. Ainda que ele seja muito reforçado positivamente dentro de casa a escolher A ou B, tá certo? A maior parte da população vota por quem vai me dar menos choque nesse sentido, certo? E um sistema político que é eficiente em fazer com que as pessoas votem no menos pior nesse sentido, né, é um sistema político que corrompe a todos. Porque é muito difícil de uma pessoa que vota no menos pior entender o efeito prático do voto dela. As estruturas que a gente tem na vida cotidiana não montam contingências para a gente que a gente tenha facilidade de observar o efeito que eu produzi na vida do outro com o meu comportamento político. Sobretudo, reduzem o comportamento político do brasileiro ao voto. Voto é uma parcela bem pequena do comportamento político do brasileiro. Certo? Mas é onde as regras, né, que governam o comportamento de votar do brasileiro mais se estabelecem. Vota, vota. Vota direitinho, vota no outro, vota no diferente, vota não sei o quê. Mas a gente não discute as regras de quem é elegível a voto, por exemplo. E 2 vezes que a gente discutiu, deu um salseiro federal nesse país. Certo? Que é a lei da ficha limpa, que é polêmica danada, né? E subsidiar, governo subsidiar ou ter um fundo partidário. Também dá uma bagunça danada. Né? E que não vai a plebiscito. Não vai a plebiscito. Isso é muito estranho. Se a gente for observar outros países, né, a decisão da criação de um fundo partidário que venha de dinheiro público sem um plebiscito. Não parece estranho? Para mim parece bastante estranho. Né? Nesse sentido. Então, é um sistema que funciona muito bem para a parcela da população que ou financia, tá certo? Ou opera a máquina do Estado. Essa parcela da população é muito bem reforçada a isso. E eles são muito eficientes em distribuir reforçadores para determinadas camadas sociais num certo cálculo que faz com que estas camadas sociais temam perder seus privilégios. É esse o argumento do Holland. Se houver mudança nesse sistema. Então, elas não operam para isso. Deu para entender? Por isso que eu estou dizendo que é um sistema que corrompe. É um sistema que coopta. Professor, é aquilo que a gente estava comentando das fake news, né, na supervisão. Tudo chega pronto, né, de uma forma que não tem questionamento e só se dissemina. O comportamento político de, por exemplo, cobrar a quem você elegeu, inexiste, não é reforçado. E aí eu culpabilizo, né, quem votou. Ah, fulano votou errado. Mais uma vez votou errado, né, nesse sentido. Como se a gente tivesse grandes opções de voto na eleição. Eu quero opções de voto para decidir coisas práticas da minha vida. Eu acho que eu tenho direito de decidir. Né, e de votar se vai ter fundo partidário ou não, se vai ter porte de arma ou não, se vai ter, né, dentre outras tantas medidas. Enzo, só um comentário em relação ao que vocês estavam falando.
Eu acho interessante ver hoje também uma história de reforçamento imediato do seu posicionamento político, não exatamente do seu voto, da sua forma de se posicionar, principalmente agora com essa onda de redes sociais e tal, né? Então, você disseminar notícias e você disseminar, sei lá, tweets do Twitter e não sei e essas coisas, ele é imediatamente reforçado. Uhum. E isso também corrobora, né, para várias coisas e várias consequências no meio político que as pessoas não pensam, elas pensam no reforço que elas vão não, nem pensam nisso também, mas esse comportamento é muito reforçado e ele é anterior ao voto, né? E, enfim, isso é super complexo também, porque até acho que se une um pouco com o que você falou durante a palestra, de que eu lembrei no meio do... eu acho que era Holland que você estava falando, né? Que ele traz críticas sobre como a análise do comportamento foi utilizada. E eu vejo isso muito disseminado também em propagandas, e vejo como as redes sociais funcionam. Se você for analisar, é muito fácil analisar uma rede social a partir da análise do comportamento. Você consegue identificar vários conceitos ali e assim, é usada por uma coisa horrível, assim, por uma coisa muito ruim, que poderia ser muito boa, mas de uma forma muito ruim. E isso entra no meio político, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Então, o que é uma rede social? Ela é um ambiente planejado, não é? Sim. Não é isso que a analista do comportamento manja? De programar ambiente? Exato. Ela é um ambiente planejado. Qual que é o problema desse ambiente planejado? Ele é planejado para que os donos dela concentrem capital, certo? Concentrem muito dinheiro. E dentro deste planejamento do que é este ambiente social, que a gente chama de redes sociais, né, há uma falha tremenda, que é o enmascaramento, né, ou esconder, né, os efeitos da atuação. Você não vê os efeitos da atuação. Você é reforçado arbitrariamente, um monte de reforços arbitrários, coraçõezinhos, joinhas, palminhas. Nossa, você é demais, meu Deus, lacrou, não sei o quê. Certo? Um monte de reforços arbitrários. E reforço arbitrário é bom? É bom, tá bom. Reforço arbitrário ajuda, tá na vida humana? Tá na vida humana. Vamos endemoniar reforço arbitrário? Não vamos endemoniar. Mas reforço arbitrário é um problema. Ele não ajuda a gente a lidar com a vida prática, numa série de situações. É isso que está no que há de errado com a vida cotidiana na civilização ocidental, do Skinner, de 87. Né? E mais, a hora que você vai lá e dá um xingo numa criatura, ou que você vai lá falar mal de uma criatura numa rede social, você não vê a criatura passando mal. O que faz com que a coerção seja amplamente aplicada em ambiente social virtual sem o menor pudor de quem age coercitivamente. Porque e o uma agente coisa também, Enzo, é que eu entendo que com essa polarização que a gente vive no meio político, você agredir o outro e a reação do outro ser ruim, no sentido, tipo, ele ficar mal, ele ser atingido dessa maneira, é um reforço positivo para muita gente. Sim. Você pode até entrar em contato com isso, entender que você ofendeu e tal, mas você queria aquilo, sabe? Porque, enfim, se tornou um reforço positivo. Você agredir uma pessoa que não pensa como você. Sídimo, né? Por que a coerção existe? Porque ela funciona. Para quem? Para o agente coercitivo. Funciona bem. Funciona muito. Né? Tipo, se ele não quer conviver com o diferente, ameaçar o diferente é ótimo. Ameaçar o diferente faz todo sentido. Tipo, eu vou lá no negócio, no perfil da criatura e arrebento com o perfil da criatura. Ameaço ela e tudo mais e ela para, ela sai do ambiente, eu consigo dominar nesse sentido, né? Tipo, é reforçador para mim, eu elimino ali aquele estímulo aversivo que é aquela criatura. Né? Então, assim,
o que é planejado, né, ou os objetivos do planejamento desses aplicativos, de longe não são planejamentos feitos para bom convívio entre seres humanos. Bom convívio entre seres humanos demanda controle face a face. Enzo, Demanda. Fala, querido. se a gente admite, né, que a gente tem uma tendência a conversar ou interagir com quem concorda com a gente, e que isso fica evidente hoje em dia, por meio dessa polarização, onde as pessoas se fecham em bolhas. Então, eu voto em um, e além dessa relação, essas relações de oposição, que eu voto em um para não votar no outro, e eu encontro o apoio de pessoas, de maneira mais fácil, de pessoas que pensam da mesma maneira que eu penso, ou que eu fui induzido a pensar, ou que eu aprendi a pensar, e não converso com o outro lado. Identifico elementos de ciências do comportamento em redes sociais, existe uma parcela, eu não sei se a gente pode chamar de culpa, mas de responsabilidade nossa, como analistas do comportamento, em relação a tudo isso que está acontecendo e de que maneira a gente age para desfazer ou atenuar tudo isso que vem acontecendo. Tá. Bom, o Holland vai nos dizer que, antes de culpados, né, nós também somos vítimas do sistema. Né? Ele vai dizer que por que é que o analista do comportamento tem a sua parcela de responsabilidade nisso tudo? Né? Porque ele se coloca, né, à disposição de realizar intervenções que são definidas pela elite, né, nesse sentido, nas palavras, nos termos do Holland. Bem, e quem que ele está chamando de elite? Ele não está chamando de elite qualquer pessoa que tenha muito dinheiro, né? Ele está chamando de pessoas que concentram dinheiro e que oprimem outras pessoas, nesse caso, certo? E aí ele fala, por que é que o analista do comportamento deixa outra pessoa definir o objetivo da intervenção, que não a pessoa que vai sofrer o processo de intervenção? E por que o analista do comportamento fica tentando mudar o comportamento do indivíduo e não o ambiente do indivíduo? Certo? Essa é a questão dele. Então, quando a gente colabora ou corrobora isto, quando, por exemplo, diante de uma rede social, a gente não quer discutir a rede social, a gente quer discutir a pessoinha que fez a maldadezinha ou o dito comportamento reprovável na rede. Né? E aí a gente quer ser revanchista. Né? Então, isso é um problema para ele. Então, a gente precisa discutir a rede e a gente precisa intervir sobre a rede. Porque se a rede social for redesenhada, replanejada, as pessoas vão se comportar de forma diferente ali dentro. Tá certo? O analista do comportamento, ele é uma vítima, porque ele pode não trabalhar para não morrer de fome, certo? Como a parcela mais oprimida da população o faz, né? Trabalha porque senão morre de fome. Né? Ele pode ter as coisas dele e tal, né? Mas ainda assim ele trabalha por reforço negativo. Ele trabalha para pagar a conta, ou seja, ele trabalha para não deixar de ter luz, para evitar a ameaça de corte de luz. Isso é reforço negativo. Ele trabalha para manter o plano de saúde, ou seja, trabalha para não perder o plano de saúde. Trabalha para manter os canais da televisão que ele tem. Trabalha para manter o aluguel no condomínio que ele mora. Trabalha para... Então, veja, ele não trabalha por reforço positivo, simplesmente. Ele também está sendo coagido no trabalho dele. Qual que é a solução para ele? Assim, né? Difundir, ensinar mais gente a analisar comportamento, ser coerente com os princípios filosóficos, né? E favorecer práticas sociais que reforcem colaboração ao invés de competição. Deu para entender? Uma rede social, ela envolve competição. Ela envolve competição de quem tem mais amigos, quem tem mais likes, quem recebeu mais mensagem hoje,
Quem está mais parecido com o perfil tal? Quem teve mais visualizações? Isso é competição. Quem viu a minha foto que deveria ter visto e que tomou a indireta pela minha foto? Não era um tato, era um mando, aquela foto. Deu para entender? Então, a rede social precisa ser pensada. É isso que ele diz. Pensa o ambiente. Não pensa o indivíduo isolado. Pensa o ambiente. Pensa o comportamento como uma relação com o ambiente. Muda o ambiente e você vai conseguir mudar o comportamento. Certo? 2, difunde esse conhecimento. Mais gente precisa aprender a fazer isso. Certo? Sem que mais gente aprenda a fazer isto, nós teremos dificuldade. Certo? 3, reforça a cooperação. Reforça as pessoas ganharem reforço, né? Conseguirem coisas na vida porque cooperaram e não porque competiram. Senão vai ser difícil. Certo? Respondi todas as tuas perguntas ou não? Respondeu, gerou mais perguntas e eu acho que é melhor assim quando gera mais perguntas do que respostas e soluções. Bom, isso é o Holland, né? Acho que talvez tenha outras coisas que a gente possa pensar, mas isso era o pensamento do Holland era nessa linha. É que eu fiquei pensando como é que a gente aplica essas coisas que você acabou de dizer, levando em consideração também que o analista do comportamento está trabalhando para uma determinada elite e ele age por reforçamento negativo. Isso é possível? É viável? Como? Se ele tiver, ou se a gente planejar uma comunidade que se suporte para isso, né? Sozinho, se a comunidade de analistas do comportamento der suporte uns aos outros, controlar coletivamente os comportamentos uns aos outros, sim. Senão, não. Senão fica muito, muito complicado. Um analista do comportamento isolado não consegue muita coisa. E eu acho que isso pode ser pensado para a psicologia, né? O analista do comportamento, ele não vai salvar o mundo, né? Tipo, ele não tem condição de... A análise do comportamento não é uma revelação que vai salvar o mundo. Ela é uma ciência. Se a gente não estiver trabalhando em rede, em diálogo, apoiando, né, contribuindo com o que a gente pode, e outras áreas contribuindo também com o que podem, a gente não sai do lugar. Certo? Muito bom. Para uma última observação, eu não sei se já deu tempo, é interessante pensar nessa parte de rede social o quanto tem um esquema de reforçamento intermitente fortíssimo, né? Não somente falando de política, mas assim, é uma coisa que você não para pensar, né? Hora você é reforçado, né? Tipo, likes, etc. Hora você não é. Isso deixa o processo ainda mais, né, forte, digamos assim. Então, Sim. é uma coisa bem tóxica, em outras palavras. Sim. Ela é especificamente planejada para te manter respondendo o tempo todo. O tempo todo. Teve aquele documentário, né? E é engraçado, né? Porque no documentário eles chegam a usar o termo reforçamento e tal. E aí é muito louco, porque vocês sabem de como, como é que é o nome do documentário? A questão social, o conflito social, uma coisa assim, do Netflix. É Dilema das Redes. Dilema das Redes, obrigado. Desculpa. Tem o Dilema das Redes, né? E aí tem aquele monte de CEOs, né? Aquele monte de pessoas que eram envolvidas, que ganharam muito dinheiro com esses aplicativos, né? E aí eles todos fazendo meia-culpa, e nossa, isso tá horrível e tal, e tem que mudar e tal. E eu achei muito engraçado, assim, né? Porque o Skinner discutia isso em 1987. Tipo, ele já estava falando disso, né? Desses perigos. A galera foi lá, fez, eles usam termos analíticos comportamentais no meio eles usam reforçamento intermitente, eles falam isso. Então eles sabiam o que eles estavam fazendo. E aí eles têm uma concepção, né? E aí é que eu acho muito complicado. Né?
uma concepção de que, mas a nossa mente evoluiu ao longo de milhares de anos, então ela nunca vai ganhar de um computador. Nunca a mente de ninguém ganhou de nada. Primeiro, porque mente é um conceito muito complicado. Segundo, que a espécie humana, sozinha, o humano, o indivíduo sozinho, na natureza, nunca foi grande coisa. Era comida de jacaré. Sinto frustrar os nossos sonhos mais, né? De tipo, Into the Jungle, nós éramos comida de onça, comida de jacaré, comida de leão, certo? A gente não chegava muito longe, não. Quando que o ser humano consegue suplantar o processo? Cultura. Cultura. Certo? O algoritmo é mais esperto. O algoritmo é produto da cultura. O algoritmo pensa o que pensa porque a cultura pensa. Ele é produto da cultura. Como o ambiente social também é produto humano. E, óbvio, o algoritmo retroage na vida humana. Como o ambiente social também retroage. Certo? Nós não somos reféns absolutos disso. Individualmente somos. Individualmente somos. Mas, se a gente planeja contingências para lidar com isto, a gente lida. Se a gente observa, né, que estes algoritmos estão causando um dano muito grande, aperta o botão de pare algoritmo. Ou ele não para? Não para o algoritmo. O algoritmo tem vida própria. O algoritmo agora é a entidade, certo? Reescreve o algoritmo. É simples nesse sentido. Não é simples, porque tem muita vontade política, tem muito humano, tem muita questão humana por trás do algoritmo. Não é o algoritmo, né? Eles botam a culpa no algoritmo, a questão não é o algoritmo. A questão é que tem uma parcela da população que está sendo amplamente reforçada pela existência do algoritmo. A questão é cultural. Se essa parcela da população, ou se a gente planejar uma cultura onde ninguém seja tão reforçado por algoritmo assim, em detrimento da saúde mental dos outros, o algoritmo vai ser modificado. Tá certo? Não tem perna para andar sozinho. Bom, gente, então, mais alguma pergunta, alguma consideração? Tudo certo? Acho que se fosse fazer todas as perguntas, iria ficar até meia-noite. Bom, qualquer coisa a gente manda um e-mail, pelo amor de Deus, né, Daiane? Nada de meia-noite. O professor manda um e-mail. Mas, prof, só mais uma pergunta, mas não tem nada a ver com a matéria, juro. O senhor pode disponibilizar os slides? Posso sim. Tá ótimo. Aí pode mandar para o e-mail da Ana Hack, que aí a gente compartilha com todo mundo. Tá bom, então? Pode deixar. Combinado. Beleza. Muito obrigada pela presença mais uma vez e pela apresentação. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, foi ótimo, pessoal. Enzo. Obrigada. Imagina, Obrigada, professor. Obrigado, Dai. A gente se vê. Valeu, pessoal.